Olá, no programa Entre Nós de hoje falaremos do tema Como Recomeçar. Muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, já erraram, pecaram, tiveram falhas e hoje elas perderam a paz. Muitas não conseguem se perdoar, não conseguem recomeçar. Por que isso acontece? Vamos meditar nesse salmo que vai falar sobre isso. Diz assim o Salmo 32: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, Davi relatou aqui como uma pessoa pode recomeçar. Ele teve essa experiência com Deus, ele teve o seu pecado perdoado e ele vai mostrando aqui o que ele fez. Ele diz: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Quer dizer, ele perdeu a alegria, ele perdeu a paz, ele ficou uma pessoa deprimida. E ele fala o que ele fez aqui, ele disse: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Às vezes o que acontece, minha amiga, às vezes você fala assim, não, mas eu já confessei o meu pecado, mas eu não consigo ter paz. Por quê? Olha o detalhe aqui de Davi. Ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Muitas vezes a pessoa, ela confessa o pecado porque ela foi surpreendida, porque não tem jeito. Então ela vai lá e confessa o pecado, mas ela não reconhece a sua maldade. Ela diz: não, eu pequei, mas por causa disso, mas aquela pessoa fez aquilo, olha, eu era imatura. Ela não reconhece a sua maldade, como fez Saul. Saul errou menos que Davi aos nossos olhos, mas não houve nele arrependimento. Então ele carregou aquele peso, aquela culpa. Ele quando Samuel mostrou para ele que ele errou, ele disse: sim, pequei, mas porque se eu não oferecesse sacrifício, o povo ia embora. Em outra situação, ele disse: não, mas eu guardei esse rebanho para oferecer a Deus. Quer dizer, ele não reconhecia a maldade. Ele sempre justificava o seu erro. Então, a maldade dele nunca foi perdoada. Ele carregou isso na sua vida e não teve um conserto, um recomeço. Ele perdeu toda a alegria de viver. Mas, ao contrário, Davi, quando ele de fato confessou a Deus, ele reconheceu: olha, eu fiz isso porque eu fui mal, eu errei. Ele não culpou ninguém, ele poderia dizer: não, a mulher estava nua, a culpa foi dela. Não, ele disse: eu confessei a minha maldade. Ele revelou o que estava dentro dele. Às vezes a pessoa, ela confessa o pecado justificando, às vezes ela confessa parte do seu pecado, e Deus não perdoa a gente por prestação. Quando você confessa o seu pecado, a sua maldade, e aquilo é sincero, Deus te perdoa na hora. Na hora você vai receber a paz, um novo começo. Dentro de você vai ficar resolvido. Na mesma hora. Mas o problema da pessoa não se perdoar é essa falta de sinceridade. Essa pessoa sincera, de fato e de verdade. Ela não é aquela pessoa que ela fica se protegendo, se poupando. Ela não apresenta a Deus realmente a sinceridade. E Deus está vendo. Deus é aquele que sonda o pensamento e o coração. Deus sabe da nossa intenção. Eu posso tentar amenizar, eu posso tentar mostrar que não foi bem assim, mas Ele conhece. Essa é a diferença, foi a diferença entre Saul e Davi. E sobre esse assunto também fala em Oséias, até
existe uma música muito conhecida que fala: volta, ó Israel. Deus ensina como eu posso voltar, como eu posso me voltar para Deus. Vamos conferir lá em Oséias 14, que diz assim: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade, aceita o que é bom. Então, aqui ele diz, olha, você tem que ter palavra, você tem que falar com a sua boca, você tem que tirar a iniquidade, quer dizer, mostra a sua maldade, revela quem você é de fato, tire a sua capa de bonzinho, não, mostre quem você é. E ele fala assim: e ofereceremos como novilhos o sacrifício dos nossos lábios. Então o que é o sacrifício dos lábios? Essa palavra aqui faz toda a diferença. Você já parou para pensar o que é o sacrifício dos lábios? Você pode me dizer, não, é louvar a Deus, mas louvar a Deus não é sacrifício, não te custa nada. O sacrifício dos lábios é você justamente confessar a sua maldade, é você confessar a sua iniquidade sem se desculpar, sem se justificar, é você realmente colocar para Deus aquilo que realmente Ele já sabe que está dentro de você. Às vezes você tem uma mágoa, um sentimento ruim de uma pessoa, uma situação que aconteceu, e você fala, não, já pedi perdão a Deus. Mas você vai ter que apresentar o sacrifício dos lábios, você vai ter que ir até aquela pessoa, você vai ter que confessar para ela, olha, eu guardei esse sentimento, eu não gostei daquilo que aconteceu, eu fiquei magoado, eu quero que você me perdoa. Isso é um sacrifício, não é? Isso é muito difícil. Você reconhecer o seu pecado é um sacrifício. Mas quando você oferece esse sacrifício, o sangue de Jesus te limpa na hora, imediatamente. Então você confessa, você às vezes é uma obreira, você faz parte de um grupo, você errou, você pecou, ninguém sabe. Você diz, não, mas eu já pedi perdão a Deus. Mas eu digo, você ainda não tem paz, você ainda tem uma acusação dentro de você. Então, vai lá, procura a pessoa responsável, confesse, ofereça o seu sacrifício dos lábios. Coloque aquilo com sinceridade, mostra quem você é de fato. E ali, naquele momento, você vai ter um novo recomeço, você vai ter o perdão de Deus, porque Deus não perdoa a gente aos poucos. Ele perdoa a gente na hora, imediatamente. Então, faça isso. Faça isso. Se você ainda carrega esse pesar, você acha assim que as pessoas sempre estão se lembrando do seu passado, você passa, você acha, não, nunca mais a minha vida vai ser igual. Sabe por quê? É porque dentro de você, dentro do seu interior, você ainda não se consertou com Deus. Você ainda não aconteceu o que Davi disse, feliz, né? Feliz o homem cujas transgressões são perdoadas, os pecados são cobertos. O seu pecado não foi coberto ainda pelo sangue de Jesus, porque você ainda não apresentou o seu sacrifício a Deus. A sua sinceridade, você ainda não reconheceu. Essa é a diferença do remorso para o arrependimento. No arrependimento você confessa o seu pecado e a sua maldade. O remorso você até confessa o pecado, mas justifica o seu pecado. Então não há perdão, não há paz, não há um novo recomeço. A pessoa ela está sempre pesada, ela sempre está triste, ela não consegue seguir em frente. Mas quando Deus te dá esse novo recomeço, você faz como Davi, até o seu erro você vai usar para ajudar outras pessoas, você vai dizer, olha, eu fiz isso,
não cometa o mesmo erro que eu. Agora, quando a pessoa tem aquele constrangimento, ela não quer falar sobre aquilo, ela não quer que ninguém toque sobre aquilo, é porque dentro dela isso ainda está vivo, não foi apagado, não foi apagado. E ela ainda carrega isso dentro dela. E isso será o motivo de você trazer o seu passado para o presente, você vai cometer novamente o mesmo erro. Então, se você se sente assim, se você está assim, se você perdeu a sua paz, faça isso. Agora mesmo você pode ter um novo começo. Deus apagar o seu passado. Quer dizer, Deus apagou aquele passado de Davi tão horrível aos nossos olhos e deu um novo começo para ele. Ele pagou o preço, claro, porém, ele teve paz, ele foi aceito por Deus e ele permaneceu com Deus até os últimos dias da sua vida. Então, faça isso agora, tome essa atitude, se liberte do seu passado, confesse não só o seu pecado, como a sua maldade, suas intenções, não se poupe, não tenha pena de si. Ofereça a Deus o sacrifício dos seus lábios e ainda hoje o próprio Deus vai apagar suas transgressões e encobrir o seu pecado e te dar paz e um novo recomeço. Deus abençoe a todos. Eu sou Vânia Negrão, falo diretamente de Brasília. Tchau, tchau.